Talvez o problema não seja você não saber o que fazer. Talvez você só esteja adiando uma escolha que pode mudar sua vida. Se você clicou nesse vídeo, talvez esteja com aquele pensamento preso na cabeça. Eu não sei exatamente que caminho seguir. E sinceramente, eu também estou um pouco assim. Às vezes, não é que a gente esteja completamente perdido. Pode até existir uma ideia, uma possibilidade, um caminho aparecendo na nossa frente. Mas junto com isso, vem a dúvida. Será que esse é mesmo o caminho certo? Será que eu estou escolhendo por vontade própria ou só porque parece mais seguro? A verdade é que não existe uma trilha perfeita. Sempre vai ter um caminho que parece mais fácil, mais estável, mais concreto. Algo que olhando de fora parece fazer mais sentido. Algo que talvez te traga mais segurança, dinheiro, aprovação ou tranquilidade. Mas mesmo assim, tem uma parte de você que sabe que não é exatamente por ali que quer ir. E isso pesa, porque, no fundo, você tem sonhos, tem objetivos, tem uma ideia de vida que talvez nem consiga explicar direito para os outros, mas que existe dentro de você. E mesmo tentando seguir o caminho certo, aquele incômodo continua ali, como se alguma coisa ficasse lembrando que você ainda não chegou onde queria. E talvez seja aí que muita gente trava. Não porque não tenha capacidade, não porque seja preguiçoso, mas porque escolher um caminho significa, de alguma forma, abrir mão de outros. E abrir mão assusta. Assusta pensar que você pode investir tempo em uma coisa e depois perceber que não era aquilo. Assusta pensar que os outros podem estar certos quando dizem que é melhor fazer o básico, o seguro, o esperado. Assusta pensar que você pode tentar de novo e não dar certo. Só que existe uma coisa que quase ninguém fala. Não escolher também é uma escolha. Ficar parado, esperando o momento perfeito, esperando ter certeza absoluta, esperando todos os sinais aparecerem. Isso também constrói um futuro. Só que talvez não seja o futuro que você queria. Porque o tempo passa mesmo quando você não decide nada. E quando você percebe, aquela dúvida que parecia pequena começa a virar arrependimento. Você olha para trás e pensa: e se eu tivesse começado antes? E se eu tivesse tentado? E se eu não tivesse esperado tanto para levar minha própria vontade a sério? Mas eu também não acredito nessa ideia de largar tudo de uma vez e sair correndo atrás de um sonho sem pensar em nada. Isso também pode ser perigoso. Às vezes, tomar as rédeas da própria vida não é fazer uma mudança radical da noite para o dia. Às vezes, é só começar a construir uma saída. É dar um passo pequeno, mas real. Estudar um pouco mais, guardar um dinheiro, fazer um teste, criar algo por fora, conversar com pessoas que já passaram por aquilo. Porque coragem não é ausência de medo. Coragem é agir mesmo sem ter todas as respostas. Talvez você esteja em um emprego que não gosta. Talvez você esteja em um curso que não faz mais sentido. Talvez esteja tentando agradar sua família, seus amigos, ou até uma versão antiga de você mesmo. E tudo bem admitir isso. Mudar de rota não significa que tudo que você viveu foi perda de tempo. Às vezes, aquilo foi necessário para você entender melhor o que quer. Às vezes, o caminho errado ensina mais do que o caminho certo. O problema é quando a gente continua em um lugar só porque tem medo de decepcionar os outros.
Porque sempre vai ter alguém dizendo o que você deveria fazer. Sempre vai ter alguém achando que seu sonho é arriscado demais. Sempre vai ter alguém olhando de fora e julgando como se fosse simples. Mas ninguém vai viver as consequências por você. Por isso, em algum momento, você precisa se perguntar com sinceridade: eu tô buscando estabilidade ou eu tô me escondendo atrás dela? Porque estabilidade é importante, segurança é importante, ter responsabilidade é importante. Mas quando tudo isso vira desculpa para nunca tentar nada, talvez o problema não seja o caminho. Talvez seja o medo. E medo todo mundo tem. A diferença é que algumas pessoas aprendem a caminhar com ele. Você não precisa ter certeza de tudo agora. Talvez você só precisa ter clareza do próximo passo. Não da vida inteira, não dos próximos 10 anos, só do próximo movimento que te coloca um pouco mais perto daquilo que você quer construir. Porque a vida não muda só quando acontece uma grande virada. Muitas vezes, ela muda quando você decide parar de ignorar aquilo que já sabia há muito tempo. No fim, ninguém sabe exatamente o que está fazendo o tempo todo. Todo mundo está tentando entender. Todo mundo está improvisando um pouco. Todo mundo tem medo de errar. Mas talvez amadurecer seja isso. Parar de esperar uma certeza absoluta e começar a construir uma direção. Mesmo com dúvida, mesmo com medo, mesmo sem saber se vai dar certo. Porque talvez você não descubra o caminho certo antes de começar. Talvez você só descubra caminhando. Se você gostou do conteúdo, não se esquece de deixar o like e se inscreve no canal. Valeu!